Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao turno da tarde da jornada de estágio 2020-2021. Eu sou Tassiane Carvalho, aluna do 8º semestre do curso de licenciatura em música. A jornada de estágio é uma realização do curso de licenciatura em música do CCSE-UEPA, coordenado pela equipe de professora da disciplina de estágio supervisionado e apoio de alguns discentes do curso. Esperamos que vocês tenham assistido a nossa programação musical disponível no canal do YouTube. O nome do canal é Estágio Supervisionado UEPA Pará e o endereço está no chat dessa reunião. Agradecemos desde já a todos os participantes dessa jornada. Neste momento, iniciaremos nosso trabalho com a mesa redonda, que tem sobre o título o estágio supervisionado na licenciatura em música da UEPA em tempos de pandemia. Os participantes da mesa serão a professora Sidneia Sobrinho, professora da UEPA de Belém, professora Sônia Blanco, professora de Vigia, professora Renata Souza da Silva, de Santarém, e a mediadora da mesa será a professora Társila Silva. A professora Társila Castro Rodrigues da Silva é técnica em música, instrumento violino pelo Conservatório Carlos Gomes. Ela é graduada em licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará. Também ela é mestra em artes pela Universidade Federal do Pará. A linha de pesquisa é educação musical. A professora é efetiva da UEPA e tem como a cadeira a educação musical. Neste momento, quero passar a palavra para a professora Társila, que será a mediadora da mesa. Boa tarde, professora Társila. Boa tarde, Tassiane. Boa tarde a todos os presentes. Fico muito feliz em poder mediar essa mesa de hoje, das 14h30. Acredito ser uma mesa historicamente importante para o estágio supervisionado. Sou professora do estágio supervisionado desde 2013, quando entrei. Tá? Tenho quase 9 anos em estágio supervisionado. E nunca nós tínhamos promovido o encontro entre todos os estágios supervisionados do curso de licenciatura plena em música. Então, essa mesa é particularmente uma mesa muito importante para mim e historicamente também no estágio supervisionado. Faremos a apresentação dos participantes dessa mesa e, em seguida, abriremos para suas respectivas falas. Cada uma terá até 20 minutos para exposição e, ao final da exposição, o público poderá fazer perguntas. Solicitamos que todos permaneçam com seus microfones e câmeras desligados para uma otimização da nossa apresentação e da nossa mesa, tá? Durante a fala das nossas convidadas. Todas as perguntas serão feitas após todas as exposições. Vamos começar com a professora Maria Sidneia de Souza Sobrinho, graduada em licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música pela UEPA, com especialização em Inter-Relação Arte e Escola pela UFPA, professora do curso de licenciatura plena em Música da UEPA desde 1993, onde ministra Prática de Flauta Doce 1, 2 e 3, Estágio Supervisionado 1 e 2 e Orientação de TCC. Ministrou também no curso de Pedagogia, pelo Parfor, disciplinas na área de artes, FECA, musicalização e teatro. Foi coordenadora do curso de música no ano de 2013, de 2014 a 2016, atuou como chefe do departamento de artes de 2006 a 2010. Atualmente, coordena estágio supervisionado do curso de licenciatura plena em música da UEPA. Seja bem-vinda, professora Sidneia. Olá, boa tarde. Já posso começar, Társila? Não vai falar das outras logo?
Falo logo de todos? Tanto Foi faz. assim que foi respondo. Já compor toda a mesa, né? Eu posso começar? Isso. Posso começar, então? Então, vamos. Pode. Pode. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui para compartilhar sobre a experiência vivida no estágio supervisionado do curso de licenciatura em música da UEPA na pandemia. O estágio supervisionado ele é dividido em 4 etapas. Quinto semestre, que é estágio de observação. Sexto semestre, estágio de participação. Sétimo e oitavo semestres, que é o estágio de agência de classe, né? Que tem como objetivo desenvolver habilidades para transmitir com clareza e segurança o conteúdo programático musical básico. Em março de 2020, quando os nossos estagiários já estavam sendo encaminhados para o campo, nós fomos surpreendidas com a pandemia, né? Um momento tenso, cheio de incertezas. Os nossos alunos estavam cursando o 7º semestre. Neste momento, a fase de regência de campo, regência de classe, onde ele precisa adquirir experiência na docência. As aulas foram suspensas. Naquele momento, ainda não sabíamos como resolver a situação. Fomos informadas de que devíamos ministrar a disciplina de forma virtual. Para a gente, uma novidade, né? No primeiro momento que isso acontecia, nunca tínhamos feito isso antes. Dá aquele pouco medinho, né? Mas a gente junta, dá as mãos e vamos lá. Reunimos a equipe de professoras, estágio, definimos de que maneira poderíamos orientar os nossos estagiários sem que houvesse perda de formação acadêmica. Essa era a nossa maior preocupação, né? Que tivesse alguma perda. Traçamos algumas estratégias possíveis para serem executadas, né? Nós disponibilizamos aos nossos alunos 10 videoaulas de profissionais que já estavam desenvolvendo seus trabalhos em educação musical de forma virtual. Inclusive, ontem à tarde, foi feita uma mesa redonda, onde esses profissionais que disponibilizaram os seus vídeos, que a gente agradeceu imensamente, está ontem aqui compartilhando essa experiência. A partir desse material, os nossos alunos, eles assistiram e, posteriormente, escolheram 4 desses vídeos, para analisar como as aulas haviam sido planejadas, então, conteúdos que estavam ali, os recursos utilizados, etc. Com esses exemplos, nós solicitamos que cada aluno fizesse a sua videoaula e apresentasse para os colegas, na sala virtual. Essa elaboração do videoaula, ela serviu como uma preparação, né, caso o problema da pandemia se estendesse, infelizmente foi isso que aconteceu, né? E precisávamos dar continuidade ao nosso 8º semestre e proporcionar a eles o contato com a sala de aula, que nesse momento ainda teria que ser virtual. Então, nós temos na instituição um projeto de extensão chamado Música para a Comunidade, que já existe há praticamente 30 anos, né? E que são ofertadas todos os anos oficinas de violão, flauta doce, teoria musical, canto coral, e houve momentos também em que se ofertou teclado. Esse projeto, ele atende a comunidade em torno da UEPA, né, com vagas limitadas, pela limitação do espaço para executar o projeto. E por causa da pandemia, não pôde acontecer em 2020, né? Nós precisávamos seguir os protocolos para garantir a saúde de todos, né? Então, não houve. E a equipe usou como recurso para solucionar a ausência da sala de aula a execução do projeto de forma virtual, que serviu como espaço de prática docente. Então, foi proposto aos estagiários que cada um fizesse a sua oficina online, com 10 aulas, né, para atender a comunidade. E essas aulas, elas teriam que ser planejadas,
né? Então, cada um teve que elaborar um plano de ensino, já pensando na oficina que desejava ministrar, e fazer os 10 planos de aulas que eles precisariam executar no decorrer das oficinas. E nós pedimos também a eles, para que não ficasse somente nas aulas online, que eles disponibilizassem para os alunos deles 3 vídeos que já existissem na internet, indicassem esses vídeos, e que também produzissem 2 vídeos, né? Essa experiência de produzir o vídeo eles já haviam feito no semestre anterior, no 7º semestre, né? Que seriam usados como atividades assíncronas. Então, os alunos aproveitariam esses vídeos, né, sugeridos, para no momento em que não estavam online, pudessem praticar, pudessem estudar, né, sem a presença do professor, como reforço, né, apoio. Então, nós tivemos, com essas oficinas, nós tivemos um total de 29 oficinas, né. Tivemos o apoio da Ascom para divulgar, para que a gente tivesse um número maior de participantes, para que fosse realmente divulgado de uma forma que chegasse à comunidade a notícia de que havia o projeto, só que de formato diferente, né? Além, alunos também colocaram nas redes sociais, divulgaram, foi feito uma vasta divulgação. Então, tivemos essas 29 oficinas ofertadas. Entre elas, oficinas de violão, foram várias oficinas de violão, né? Vários fizeram de violão. Violão, flauta doce, teclado, copos, percussão, guitarra, ukulele, improvisação musical, teoria musical, história da música, musicalização, bandinha rítmica, ações de bateria, percussão musical, entre outras. Foram muitos, né? Envolvendo 571 inscritos, com uma faixa etária muito variada, né? Então, tinham pessoas desde 8 anos de idade até pessoas com 77 anos de idade, né? Então, foram 571 inscritos. Desses 571, 325 concluíram. Olha, lindo, né? Concluíram. E pelo fato de ser virtual, nós tivemos envolvimento de participantes não só da capital, não só de Belém, né? Então, os municípios do Pará também participaram. Vou elencar aqui os municípios que participaram, tiveram participantes também. Ananindeua, Acará, Abaetetuba, Barcarena, Benevis, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Miri, Marabá, Moju, São João de Pirabas, Santo Antônio do Tauá, Ponta de Pedras, Parauapebas, Tailândia, Tucuruí, Santarém e Uruará. E não ficamos só nos municípios, não. Teve participantes também de outros estados. Amazonas, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Roraima e Amapá. E, para nossa alegria, nós também tivemos uma participante da França e uma outra participante da Espanha, né? Saímos do país. E, com isso, verificamos que o saldo foi muito positivo, né? Porque, além da experiência que cada estagiário adquiriu, o projeto também pôde atingir um número muito maior de participantes, né, de pessoas que foram atingidas, né, muito maior. Então, as pessoas de outras localidades, elas não poderiam nunca participar se fosse presencial, né? E também, sem contar que o número de oficinas foi muito mais variado
do que quando no presencial, porque pode ter um espaço maior, não dependia do espaço físico, então houve uma variedade muito maior também de oficinas, né? Então, esse trabalho, que foi desafiador, não só para nós docentes, como para os estagiários, ele só foi possível porque a equipe de estágio se dividiu nas supervisões de oficinas. E os nossos estagiários foram, assim, guerreiros, sabe? E muito importantes na execução de cada oficina. Dessa forma, nós acreditamos que a experiência ela foi muito rica e que saímos todos fortalecidos, muito fortalecidos. Então, nós esperamos que a semente da educação musical, lançada aos mais diferentes lugares do nosso estado, Brasil e mundo, germinem e cresçam, pois essa é a nossa missão, né, enquanto professores. Essa foi a nossa experiência com o estágio supervisionado na pandemia. Aqui. Muito obrigada. Obrigada, professora Sidneia. Nós agora passamos a palavra à professora Sônia Maria Reis Blanco. Possui graduação em Educação Artística, habilitação em Música pela Fundação Educacional do Estado do Pará, mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo, USP, e mestrado em Ciências da Educação Docência Universitária pelo Instituto Pedagógico Latino-Americano e Caribenho, IPLAC, Cuba. Atualmente é docente efetiva da Secretaria de Estado de Educação, atuando como professora de Artes, Música, no ensino fundamental e médio, e docente efetiva da Universidade do Estado do Pará, atuando como professora no curso de licenciatura plena em música. Possui experiência na área de artes, com ênfase em música, atuando principalmente nas seguintes áreas: educação básica, educação musical, etnomusicologia, música e métodos ativos em música. Boa tarde, professora Sônia. Sônia? Olá. Alguém está me escutando? Desculpa, falha Opa. nossa. Microfone desligado. tá. Ok, faz parte. Boa tarde para todos. Eu quero iniciar dizendo que é um prazer estar participando dessa jornada e parabenizar as professoras de estágio, que são guerreiras, valorosas, extremamente criativas. Essa equipe aqui é maravilhosa. E o trabalho de vocês está lindíssimo, com essa jornada de estágio. Então, parabéns à professora Sidneia, a professora Valdecíria, Tarsila e a professora Dione. Então, é um prazer estar com vocês aqui e também com todos os discentes de estágio que estão participando também, colaborando com as professoras de estágio. Isso é muito bom, essa parceria de vocês. Então, só tenho a agradecer por estar aqui, compartilhando um pouco do estágio em Vigia. Eu não sou tão poética quanto a professora Sidneia, e tão, assim, resumida quanto ela, mas eu vou tentar usar os 20 minutos, tá? Se ela qualquer coisa, você me aciona aí para eu parar de falar, tá bom? Tá, então, obrigada. Então, gente, é um prazer estar com vocês, e aí, nesse período de 2020, quando as aulas retomaram na UEPA, eu fui para o estágio em Vigia de Nazaré, no curso de licenciatura plena em música, e eu fiquei trabalhando com estágio supervisionado 1 e 2, eu, juntamente com o professor Wagner Alonso, e nós ficamos trabalhando lá o estágio
com os alunos. Na realidade, o estágio, como em Belém, já tinha sido iniciado e os alunos já tinham ido a campo, já estavam até dando aula e tendo aulas em campo, quando veio a pandemia e tudo ficou suspenso. Na retomada, né, nós tivemos que fazer algumas recapitulações, né? Então, nós tivemos praticamente 4 atividades. A primeira atividade nós chamamos de registro pré-pandemia, porque eles já estavam em campo quando a pandemia veio e as aulas presenciais foram suspensas, né? Então, eles tiveram que resgatar todo esse registro de estágio, né, em campo, que são as fichas de frequência, de avaliação, alguns chegaram a fazer avaliações, né? Também a apresentação, o documento de apresentação à escola, e eles tiveram que resgatar toda essa documentação. Segundo tipo de atividade que nós fizemos foi atividade de preparação docente complementar, né? Então, tudo que aconteceu durante o período de lockdown e suspensão das aulas presenciais, nós colocamos para eles fazerem. Nós estávamos acreditando, né, que eles estavam participando das mesas, ativamente, de todas as mesas redondas e lives que aconteciam no período. Apostando nisso, nós colocamos essa atividade, né, de preparação docente complementar. Então, qualquer curso, oficina de música que eles tivessem feito nesse período, participar de mesas redondas, palestras, lives relacionadas ao ensino da música, como também atividade que envolvesse projeto de extensão relacionado ao ensino. Então, eles tinham que eles tinham que participar, pelo menos, de 3 atividades desse cunho, né, e teriam que fazer o relatório e apresentar os certificados juntamente com esse relatório. E, então, nós podemos dizer que essa atividade de preparação docente complementar foi uma atividade extracurricular na pandemia, no período da pandemia. Quer dizer, nós ainda não saímos, mas no início da pandemia, vamos dizer assim, né? E aí, a terceira parte de atividade que nós fizemos com eles, com os estagiários, foi atividades curriculares com aula remota. Então, nós utilizamos o Google Meet, né, na realidade, Google Sala de Aula, né, Classroom, e explicávamos tudo para eles. Só o que acontece, lá em Vigia é diferente de Belém. Em Belém, durante todo o semestre, as aulas acontecem. Em Vigia, não, eles acontecem por blocos. Então, quando em campo, atividade em campo, é muito benéfico essa questão de blocos, acontecer as aulas em blocos, porque eles vão a campo, aí no segundo bloco eles voltam, aí apresentam as atividades, as fichas de frequência, avaliação, depois eles voltam, aí está tudo certo. Só que no período de pandemia, isso daí ficou mais complicado para eles, porque eles tinham essas atividades. E dentro das atividades da aula remotas, nós colocamos, primeiro, a análise de 3 vídeos. 2 vídeos nós colocamos como exemplo para eles utilizarem, né, que são vídeos que falam sobre o ensino da música. Nós utilizamos o Marcos Vieira, que muitos de vocês conhecem, e a palavra cantada, né, com atividades musicais ativas. E o terceiro vídeo nós deixamos para eles escolherem com base nesse que nós expusemos para eles. Então, eles tinham que fazer, né, essa análise, extraindo dessa análise que conteúdos estavam sendo trabalhados e como eles estavam sendo trabalhados, ou seja, era uma preparação para a questão do plano de aula, né? Já estávamos extraindo o plano de aula dessas atividades. E, na realidade, dentro dessa atividade curricular, nós tivemos esses vídeos e também a produção de uma videoaula, e o tema foi a apresentação do seu instrumento musical. Então, cada um tinha que dar uma aula sobre seu instrumento musical. E aí, dentro dessa produção da videoaula, entrava o tempo, que deveria ser uma videoaula pequena,
né? E o roteiro de vídeo que eles tinham que elaborar. Porque quando você faz o roteiro de vídeo, você já vai delimitando que conteúdo vai ser trabalhado, quais são as atividades, quais são as metodologias, e eles tinham que fazer isso. Né? A temática também envolvia um instrumento que ele já dominava, né? E tinha que falar sobre o histórico, a constituição do instrumento e uma breve apresentação musical. E eles tinham que atentar também para esse repertório que eles iriam apresentar. No início, nós deixamos que eles escolhessem qual era a série ou ano que eles iriam trabalhar. E aí eles fizeram de acordo com o que nós demos e a escolha deles também. E aí, finalizando a disciplina, nós fizemos o relatório final do estágio 1. Só que, assim, essas foram as atividades, mas isso não aconteceu assim tão tranquilamente. Primeiro, quando a gente vai para uma aula remota, nós precisamos de materiais essenciais, tipo um celular que funcione, um computador que também, ou um computador que funcione, e principalmente uma internet que não falhe. E aí começou a nossa saga, né? Então, há duas palavras que eu colocaria como marcantes desse estágio no período da pandemia. Primeiro, desafio, e a segunda palavra, superação. Então, no início era só desafio, gente, era desafio para todo mundo, para os professores e para os alunos, para os discentes, né? E aí começou a nossa saga justamente com essa internet. Então, a maioria usava dados móveis, mas para um Google Sala de Aula, assim, consome muitos dados móveis. Então, é quase impossível assistir aula dessa forma. E aí, na primeira semana, quando foi na segunda semana, os alunos, uma das características dos alunos, vou contar agora sobre os discentes, né, da turma de vigia, eram 27 discentes, é uma turma muito unida, muito parceira, muito companheira, e basicamente nós tínhamos meia dúzia de alunos sem conectividade, ou seja, seriam alunos que não teriam acesso às aulas remotas, 6 alunos fragilizados com a Covid-19, depois eu vou contar 2 experiências para vocês terem, assim, um pouco da realidade que aconteceu com essa turma. 6 tinham, vamos dizer, meia dúzia tinham condições totais, né, de assistir, tinham um preparo, tinham conhecimento, tinham os materiais necessários para assistir uma aula remota. E 9 estavam perpassando por essas realidades em alguns momentos, né? Então, era esse o quadro que nós tivemos. Então, na segunda semana, as aulas já foram interrompidas. Por quê? Porque tinham meia dúzia de alunos que não tinham como continuar. E um dos lemas da turma era: ninguém fica para trás. Então, eles pararam as aulas, comunicaram para a coordenação em Belém, comunicaram para a coordenação em Vigia, e nós ficamos numa reunião com eles dizendo quais eram as dificuldades, e era difícil definir quem não tinha dificuldade para assistir a aula remota, gente. Conclusão, eles fizeram uma paralisação, foi muito legal da parte deles, paralisaram que enquanto os outros não tivessem condições de continuar a aula, eles não iriam continuar. E assim foi, até que chegou, né, na administração superior, e a administração superior, através dessa atitude deles, né, deu como se fosse um bônus para que eles comprassem os dados móveis. Resolveu 100%? Não, né, mas essa iniciativa deles assim, beneficiou vários lugares, né, do interior do estado que tinham a mesma dificuldade. Não solucionou totalmente, mas que ajudou bastante, e principalmente para nós continuarmos a aula. Tá, então, o estágio 1 terminou com essas atividades. Como eram atividades blocadas, ou uma disciplina blocada, entre a disciplina e estágio, entraram outras disciplinas que eles tinham que fazer outras atividades, então foi bem complicado o estágio 1 para eles. Quando chegou no final do estágio 1, no encerramento da aula, eles deram algumas sugestões que nós conseguimos acatar, conversando com a coordenação.
as duas sugestões super importantes para que a aula continuasse foi justamente que as aulas não fossem em blocos, que elas acontecessem só de uma vez, porque quando envolviam outras disciplinas, eles ficavam perdidos, porque eles não podiam se concentrar nas atividades de estágio, eles tinham que dividir o tempo entre as atividades de estágio e entre as atividades da outra disciplina. E outra coisa também que eles sentiram falta, que apesar de todas as orientações, eles precisavam de um tempo com os professores para tirar as dúvidas no momento que eles estavam realizando as atividades. Então, deu para a gente organizar o estágio 2 dessa forma, e o estágio 2 ele foi muito mais tranquilo, né? Foi durante todo o mês de janeiro, e aí nós aproveitamos justamente as videoaulas que se multiplicaram, foram duplicadas essas videoaulas, com os temas música no mundo e música regional. Eles faziam essas videoaulas em dupla ou trio, e aí eles tinham que, além de fazer o roteiro desse vídeo, eles tinham que elaborar também o plano de aula. Então, era 3 em 1 essa atividade, praticamente, né? Produção de vídeo, roteiro do vídeo e o plano de aula que eles tinham que elaborar também. Bem, além disso, nós também trabalhamos com um texto da professora Tereza Mateiro, falando sobre o estágio. Eu anotei em algum lugar agora que eu não estou achando. Assim que eu achar, eu falo para vocês. Ai, meu pai. O nome do texto, eles fizeram um fichamento, eles fizeram a leitura e o fichamento do texto. Estágios curriculares supervisionados em música, uma aventura incerta. Então, assim, tinha tudo a ver conosco, e tem tudo a ver com o estágio, né? Então, é da Tereza Mateiro e a Sandra Cunha, né? Elas são da UDESC, da universidade. E aí elas apresentaram na ABEM esse texto e nós trabalhamos, né, para eles verem que a nossa realidade não era tão diferente da realidade de outros lugares no Brasil em relação ao estágio supervisionado. Então, assim, o estágio acontecendo no mês inteiro foi muito mais tranquilo e muito mais proveitoso, porque eles puderam se focar nas atividades e, assim, produziram muito mais e de forma mais consistente. E, assim, de modo geral, foi assim que aconteceu o estágio em Vigia. E eu queria só concluir compartilhando com vocês algumas ideias desse texto que nós lemos, né, da Tereza Mateiro, e, assim, que é muito real. Enquanto eu estava pensando justamente nessas atividades, no que foi feito em estágio, então eu pensei em algumas questões, né? Primeiro, que conforme eles estavam falando, já está terminando, né, Tássila? Tá. Conforme eles estavam falando, o que a gente pôde perceber? Que eles, a gente sentia falta desse contato com os alunos na sala de aula, né? Não de nós com eles, isso também, mas daquele campo de estágio com aquela turma de alunos, né? Aquela efervescência. Por quê? Lá você tem um feedback direto, então todo mundo, nós sabemos que todos os alunos, eles têm o domínio do instrumento, eles sabem música, mas o estágio não vai trabalhar isso, o estágio vai trabalhar justamente como é que você vai ensinar música para as pessoas que não sabem música. E aí era esse enfoque que nós estávamos dando em todas as atividades. Como o meu tempo já acabou, então, se tiver alguma dúvida depois, vocês podem fazer a pergunta que aí eu respondo. E aí eu vou terminar com algumas citações, vou apresentar aqui para vocês, para concluir.
Tá? Então, está aqui, da Mateiro. Então, são algumas frases do texto dela, né? E eu quero iniciar com essa. Ainda que os estágios estejam sendo desenvolvidos de modo remoto, ressaltamos que esta é uma situação emergencial e frágil, porém necessária. Por um lado, para manter a continuidade da formação docente, e, por outro, para reafirmar o nosso compromisso com a escola. E aí, a segunda frase: estamos cientes de que essa situação emergencial está longe de ser a solução ideal para a realização de estágios no contexto educacional e não temos certeza sobre as consequências dessa decisão em tempos de pandemia. Talvez seja possível pensar nos efeitos desses estágios em curto prazo, mas seus efeitos a longo prazo são imprevisíveis. E, por fim, com isso queremos dizer que a escola física é indispensável para os alunos, os professores são indispensáveis, assim como o ato pedagógico e as relações humanas. Então, agradeço. Muito obrigado e sucesso a todos. Muito obrigada, professora Sônia. Chamo agora a fala a professora Renata Souza da Silva, licenciada em Música pela Universidade do Estado do Pará, especialista em Metodologia do Ensino da Arte pela Uninter, concluinte do curso de especialização em Musicoterapia, Sensu-PEG, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade pela UFOPA, professora substituta do curso de Licenciatura Plena em Música da UEPA e professora de arte na Educação Básica. Boa tarde, professora Renata. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, essa troca de experiência muito boa, né, principalmente de diversos lugares, né. Boa tarde. E é interessante, é importante a gente ouvir a vivência, né, de Belém, de Vigília, e eu fico até mais aliviada porque é bem próxima do que nós também vivenciamos aqui em Santarém, né. Então, assim, a disciplina de estágio, ela foi ministrada por mim, pela professora Milena Araújo, que é quem coordena as atividades de estágio aqui em Santarém, né? Eu estou, assim, mais recentemente no curso, e aí eu já tive essa oportunidade de participar, de ministrar juntamente com ela a disciplina de estágio, né? Então, nós tivemos aqui um cenário bem parecido com o que foi relatado, né, pelas colegas anteriormente, né. Em Santarém nós temos uma dificuldade muito grande com a qualidade e acessibilidade à internet, né. Nós temos de vez em quando faltas de energia, né, e aí consequentemente a internet já fica daquele jeito que a gente já conhece, né, mas eu imagino que não seja muito diferente aí de vocês também. E aí essa foi a nossa principal dificuldade, mas antes de chegar as dificuldades, né, eu vou relatar aqui e tentar ser mais resumida possível nas atividades que nós realizamos aqui no estágio, né. O estágio foi feito com a turma concluinte, né, de 2017, e em 2020, no estágio, nós tivemos um semestre muito curto, né, então as atividades elas foram pensadas de uma forma emergente e tentando viabilizar, né, fazer atividades com que os discentes pudessem realizar nesse curto espaço de tempo, né. Então, eles realizaram webconferências, entre eles, principalmente. Então, nós pensamos em atividades que nós estávamos utilizando com as aulas remotas nas escolas estaduais e da rede particular, onde eu e a professora Milena atuamos. Então, nós trouxemos essas ferramentas que nós estávamos utilizando na escola para que os alunos pudessem também desenvolver suas atividades através delas, né?
Então, nós postamos essas atividades com as seus prazos de entrega na sala virtual, né? Nós utilizamos o Google Classroom também. E as atividades eles tiveram que fazer apresentações individuais, postar lá foto com algum dizer, né, com falas deles se apresentando. Muitos deles não tinham ainda esse costume, essa experiência de utilizar essas ferramentas virtuais. E nem a gente também, né, mais ou menos. Eles fizeram também webconferências, né, em grupos de 5, eles marcaram, criaram os links, utilizaram, nós demos a sugestão, né, do Google Meet, mas eles também tiveram a liberdade de escolher outras ferramentas, até para que nós pudéssemos ter acesso, porque e outras nem tanto, né? Então, eles também trouxeram informações novas para a gente, que nós podemos compartilhar. Então, eles fizeram essas webconferências, gravaram, né? Eles tiveram que pedir o seu e-mail institucional, que muitos deles não tinham ainda. Então, eles tiveram também que providenciar. Então, tudo isso nós pudemos produzir, né? Eles fizeram também videoaulas, né? Claro, com um planejamento, eles tinham que entregar o plano dessa aula, né? Eles tinham que criar, nós deixamos também a temática da aula em aberto, até porque nas disciplinas de estágio anteriores, né, que eles fizeram o estágio de observação, né, o estágio de participação, eles faziam microaulas, né, na sala de aula, na universidade, eles também faziam aulas condensadas, né, para os seus próprios colegas, e dessa vez a gente só fez transformá-las em videoaulas. O que traz aquela dificuldade toda de edição, né? De edição, de que aplicativo, de que programa utilizar, né? Edição de áudio, de vídeo. Então, ele foi um pouco, assim, atrapalhado no início, né? Pelo tempo e pela urgência, né? Que nós retornamos às atividades. Eles também fizeram atividades mais simples, como, por exemplo, compartilhar arquivos, né? Utilizar o Google Drive, né? Enviar e receber arquivos. Então, muitos deles também não tinham ainda essa prática, né? Alguns sim, mas a maioria ainda não. Nós também lançamos a proposta que a conclusão do estágio podia também ser feita, né? Uma parte da carga horária, no caso, da disciplina, através da comprovação de vínculo. Alguns deles já trabalhavam com o ensino da música, né, em alguns locais, em projetos, só que em conversa com a turma, né, nós fizemos um acordo em que a maioria pediu que houvesse uma avaliação única, né, aqueles que não tinham atividade com o ensino da música em projetos em escolas, que pudessem também ter uma outra alternativa, né? Então, a alternativa que nós escolhemos foi a conclusão também dessa carga horária mediante o aperfeiçoamento profissional. Então, eles tiveram que participar de cursos, né, com certificado, né? E elaborar os seus relatórios descrevendo essas atividades, tanto essas que nós fizemos em conjunto, né, quanto essas dos cursos que eles participaram, né? Então, nós também sugerimos algumas instituições que estavam oferecendo cursos gratuitos, né? E eles também tiveram a liberdade de procurar outras instituições e compartilhar com todos nós esses cursos que estavam sendo promovidos, e foram bastante, né, nesse período. Então, o relatório do estágio que eles entregaram no final, descrevia essas atividades, né, e tinha também as comprovações mediante os seus certificados. Vale ressaltar também que a gente já havia começado a disciplina também, eles já tinham sido encaminhados ao estágio, ao campo, quando as aulas foram suspensas, né. Aqui em Santarém também nós tivemos vários períodos de lockdown, então nós tivemos um vai e volta nas atividades, né, nas escolas,
que não nos permitiu realmente ter esse acesso, né, às instituições de ensino, ficou bem mais difícil. E aí ficamos nesse período, né, de volta às aulas, parou, enfim, não só nas escolas, mas como, né, nas instituições, nas escolas de música, enfim. Acredito que em todos os lugares foi assim. Já no segundo estágio, que nós tivemos um pouco mais de tempo, né, o oitavo semestre ficou um pouco mais, um pouco maior, né, então nós pudemos dar um prazo maior para as atividades serem realizadas. Eles fizeram podcast, né, que é a elaboração dos áudios, né, em forma de, levando em consideração programas de rádio, né, então podcast são áudios produzidos por eles sobre alguma temática, e eles fizeram, assim, bem surpreendentemente, bem elaborados, né, utilizando também a inclusão de música, enfim, eles fizeram bem dinâmico essa atividade. Fizeram também videoaula novamente, e também tiveram a oportunidade de cada um, na verdade, em duplas, criarem a sua própria sala virtual. Então, eles criaram a sua sala virtual utilizando o Google Classroom, e lá eles também produziam, postavam propostas de atividades, né? E aí a gente simulou uma sala de aula virtual como estávamos fazendo nas instituições, nas escolas, né, nesse período. Então, nós tivemos essas atividades e continuamos também com aperfeiçoamento profissional. Então, eles fizeram cursos online, né, virtuais, e mediante os certificados também foram inclusos na carga horária do estágio. Bom, das dificuldades, a maior de todas, internet, com certeza, né, nós temos um acesso muito difícil, assim, mesmo sendo um ano depois, ainda temos muita oscilação de internet aqui, né, e tem dias que nós estamos completamente sem internet em todo lugar da cidade. Então, isso dificulta muito as nossas atividades e dificultou também o acesso de alguns discentes. Também tivemos a questão do próprio Covid, né, que alguns alunos tiveram seus familiares, ou eles próprios contraíram, né, foram infectados, então nós tivemos um período muito difícil, estamos ainda, né, nesse período muito difícil, né, na questão psicológica também, de não conseguir, alguns alunos não conseguiam produzir, né, estavam assim, meio que impactados, né, e perderam parentes, né, perderam pessoas muito próximas, então nós sempre levamos em consideração também esse lado, né, não só para eles, mas também conosco, né, enquanto professoras, né, enquanto docentes também somos impactados. Acredito que todos nós temos, né, alguém ou algum conhecido, ou algum parente que foi impactado por essa doença. Então, isso tudo também traz consequências para a nossa atividade profissional, enfim. Então, nós tentamos manter o diálogo sempre, né, e fazendo as adaptações necessárias que pudessem abarcar as necessidades de todos, né? Então, apesar de tudo isso, ainda assim nós conseguimos alcançar a maioria, né, a grande parte dos discentes fizeram praticamente todas as atividades e conseguiram concluir a disciplina de estágio. Então, é bem interessante a gente também pensar que a falta do contato, a falta da presença também, nos traz uma perda, né, no aprendizado e no vínculo, né, que é importante também nesse processo. Bom, eu encerro aqui a minha fala, eu acho, não sei se eu já estou passando do tempo, mas eu agradeço mais uma vez, né, o convite e essa participação, e que nós possamos ter mais momentos assim, né, de troca de experiência. Eu agradeço. Obrigada. Muito obrigada, professora Renata. Nós passamos agora a algumas perguntas
Quem quiser fazer perguntas pelo chat ou quiser fazer a pergunta pessoalmente, é só levantar a mão, tá? Mas, enquanto vocês se manifestam, eu gostaria de dizer o quanto foi importante nós trocarmos essas experiências, né? Podemos ver no mesmo curso, o curso de licenciatura plena em música, podendo agir de maneiras diferenciadas por o mesmo propósito, né? Que era o propósito da formação de professores. A professora Sidneia dando os relatos de como teve a possibilidade de ocorrer aqui em Belém, depois a professora Sônia mostrando até mesmo alguns entraves do que ocorreu para que a disciplina pudesse realmente ser efetivada em vigia, e a professora Renata também expondo todas as possibilidades que foram colocadas, né, até mesmo com podcasts, lá em Santarém. Eu acho que isso é uma troca muito importante que deverá aí se perpetuar. E nós vimos pontos positivos e pontos negativos nessa questão né, de uma aula, das aulas serem online, né, de termos que continuar os semestres e termos que nos adaptar, até mesmo que nos desafiar e nos redescobrir enquanto professores, né? E podemos ver aí as possibilidades. A professora Johnny levantou a mão. Pode perguntar, professora. Olá. Primeiramente, parabenizar, né, as falas, os relatos todos aqui da Renata, a Sônia, a Sidneia. Compartilhei a sala de aula com Sidneia, Társila e Valdecira em Belém. E foi muito bom ouvir o relato de vocês. Eu gostaria que Renata e Sônia, porque como eu participei das atividades em Belém, eu sei como ocorreu. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, já que a instituição, diante da situação, né, de pandemia, flexibilizou a questão das atividades síncronas e assíncronas. E tanto Sônia quanto Renata falaram da questão da dificuldade de acesso à internet. Então, eu gostaria de saber como foi esse equilíbrio, né, no planejamento de vocês, entre atividades síncronas e assíncronas. Bom, vou falar aqui de Santarém. Não vou ligar a câmera, porque agora apareceu uma criança aqui, aí sabe como é que é o home office, né? Então, em Santarém a gente teve essa dificuldade, como eu falei anteriormente, né? Porém, assim, nós conseguimos fazer a primeira aula de retorno, né, desse período pandêmico, nós conseguimos fazer uma aula presencial, porque nós temos 18 alunos, né, na turma, e tínhamos um espaço que nos permitia o distanciamento e os protocolos os protocolos que nós temos que seguir, né? Então, nós conseguimos fazer esse primeiro encontro presencial, que é justamente para a gente explicar, para conseguir explicar esse primeiro momento, né? E depois disso, nós permanecemos utilizando somente a questão virtual do Google Classroom. Até porque alguns dos nossos alunos, eles são de cidades vizinhas, então, nesse período, eles voltaram para as suas cidades, né, para perto das suas famílias. Então, a gente inviabilizou, assim, um presencial que a gente ainda podia fazer aqui em Santarém, né? Nesse momento agora, não mais. E tentamos, inclusive, alguns encontros em outras disciplinas também com os colegas daqui. Foram relatados os encontros virtuais, né, pelo Google Meet, mas eles relataram muitas dificuldades, realmente, né, de turmas com 18, com 20, apenas 6 alunos ou 5 participarem, né, por diversos motivos. Então, o que a gente fazia, o que a gente conseguia fazer para equilibrar era manter a proximidade do diálogo, né, ficar sempre mantendo contato,
né, e utilizando as ferramentas. Caso eles tivessem mais dificuldades, né, de cumprir prazos, de ter acesso, né, aos aplicativos, à internet, a gente ia pedindo ajuda para os colegas, né, quem estivesse mais próximo. Por isso que algumas atividades foram feitas em duplas, em trios, mas sem a necessidade de eles se encontrarem presencialmente, né, para que eles pudessem compartilhar a internet, o celular, o aplicativo, né. Então, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo do podcast, eles gravavam um áudio individualmente, né, foi feito em duplas ou em trios, eles que escolhiam, né, e eles gravavam individualmente os áudios e enviavam para um deles fazerem a edição, né, um deles fazia a edição e enviava para a gente. Então, assim, a gente conseguiu que todos eles participassem e conseguissem entregar as atividades, né, então, quando se fazia necessário, a gente estendia um pouco o prazo, né, ou então nós dávamos outras opções, a gente pesquisava outras opções de aplicativos mais leves, né, aplicativos para celular, para quem não tinha acesso ao computador, e assim nós fomos mediando esse momento para conseguir, né, que todos participassem. Foi isso. Ok, obrigada, Renata. Sônia. Bem, em Vigia, nós utilizamos aquele famoso cronograma, né, que orienta todo mundo, e nós fizemos normalmente. Como? As primeiras aulas foram de orientações, né, foram síncronas, e nós explicávamos tudo isso que a professora Renata colocou, né, do e-mail institucional, das atividades que iriam acontecer. E durante o período, no estágio 1, no primeiro período, eu sempre deixava dias para estar com eles e dias para eles estarem fazendo atividade. E aí, no final de semana, no final do período, a gente sempre voltava com eles. No estágio 2, ficou melhor, né, porque foi direto, foi o mês inteiro. Então, nós geralmente dávamos a explicação, a orientação no início da aula. No meio da semana, nós tínhamos como se fosse um plantão pedagógico para tirar as dúvidas, caso existissem, né, dos alunos. E no final de semana, eles postavam as atividades que ficaram. Então, todo início de semana, nós tínhamos aulas síncronas. E durante a semana, eles iam fazendo as atividades dele de forma assíncrona. E assim aconteceu. No final, nós fazemos tudo, praticamente quase tudo como presencial, a organização das aulas, né, Dione? Então, no final, teve a jornada de estágio, onde eles apresentaram os trabalhos deles, né, e fizeram a apresentação dos relatórios. E aí foi síncrona, né? A finalização e o início sempre eram aulas síncronas, durante as atividades eram aulas assíncronas, e durante o meio da semana, para ler o texto, eram aulas síncronas, né? E durante o meio da semana, quando tinha o plantão pedagógico, era a aula síncrona. E aí as assíncronas ficavam para eles fazerem as atividades. Então, ocorreu dessa forma. Tá, ok, obrigada. Obrigada, professora Dione, professora Sônia e professora Renata. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum estudante? Eu acho que um aprendizado para vocês, enquanto estudantes, principalmente do 8º semestre, o 5º semestre também está aqui, né, porque está já cumprindo a sua carga horária de estágio supervisionado, é vocês verem que nós, enquanto docentes, mesmo após a graduação, né, nós temos que pensar nesses novos desafios que nos ocorrem. E quais os meios que foram nos possibilitando caminhar
e principalmente tendo esse retorno. Eu acho que o que mais nos deixou um pouco preocupadas era se realmente haveria esse retorno do aprendizado docente, porque o aprendizado docente, ele é muito prático, né? Se nós permanecêssemos só no âmbito teórico, nós não teríamos realmente o aprendizado que o estágio supervisionado objetiva a ter. E quando observa um retorno, eu acho muito importante nós termos realmente, quando chega naquela fase de assim, ó, realmente agora eles estão com esse ar de professor, né, com esse ar docente. Igual como eu falei na finalização de hoje de manhã, que já me bate aquela sensação de missão cumprida, né? Que nós vemos o amadurecimento deles. Talvez uma pergunta para a Sidneia, para a Sônia e para a professora Renata seja realmente algo sobre esse retorno, né? O quanto que eles evoluíram e como vocês puderam observar isso, avaliar esse retorno deles nessa formação docente. Já a Sônia Blanco tendo no início eles blocados, né, tendo algumas interrupções, mas desde o início há um amadurecimento que pode ser visto lá no fim. Então, se alguma de vocês quiser falar sobre esse retorno dos estudantes já com essa formação docente, né? Sim, professora Tarsila, com certeza. Não é o ideal, né, como coloquei, citei, fiz a citação, mas foram desafios que foram sendo vencidos, porque eles não estavam acreditando também que fosse dar certo. Né? Eles não estavam acreditando, tinham pessoas que queriam desistir, e assim, essa foi uma missão muito importante minha com o professor Wagner. O Wagner conhecia muito a turma, e a gente não deixou ninguém, não, gente, vai dar certo, vamos. Então, assim, alguns continuaram na disciplina por insistência, porque nós acreditamos por eles. Né? E assim, tudo era muito difícil, produzir uma videoaula, e é difícil, gente, não é fácil, né? Já produzir qualquer vídeo já é difícil, né? E ainda mais produzir para um aprendizado. Então, assim, eles foram se superando, né? Cada vez foram entendendo mais, claro que fica essa falta, né, do contato humano, esse feedback imediato. Tu faz uma palavra que o aluno não entende, ele vai te perguntar na hora, não é? Então, falta isso. Mas em termos de crescimento, olha, gente, de superação, é maravilhoso, porque a gente viu, assim, pessoas que, no final, né, da disciplina, disseram, eu não estava acreditando, nós sabíamos, né? E ele disse, eu não estava acreditando que fosse possível, que fosse chegar no final, que eu fosse dar conta de todas essas atividades, e eles chegaram no final. Então, assim, é só superação mesmo, foi uma superação geral, de quem não acreditava, começou a acreditar, de ver o lado do professor, do lado do docente, como ele poderia produzir aquele conteúdo musical e levar, né, para os seus alunos, como fazer, eles não sabiam como fazer, como se faz aula no período de pandemia, e aula de música, né? Então, houve uma superação, sem dúvida, houve um crescimento não só enquanto docente, né, educador musical, mas um crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, que é um dos nossos desafios nesse período de pandemia. Deixa eu só aqui também dar uma palavrinha, quando a Tarsila estava falando do crescimento. O crescimento foi notório, sabe? Porque naquele primeiro momento de primeira análise de vídeos, e depois eles já estavam fazendo as suas videoaulas, e foram crescendo, fazendo os seus planejamentos, já pensando nas oficinas, executando essas oficinas. Não foi fácil, porque a gente sabe que assim como Vigia problema na internet, Santarém, Belém também tinha, inclusive alguns alunos nossos que tinham família
no interior, foram para os seus municípios, então tinham que fazer de lá de onde estavam, né? Então, a internet foi o que realmente mais atrapalhou, mas mesmo assim, tudo foi resolvido, tudo foi solucionado, tudo foi contornado, não é? E isso eles foram fazendo de forma inteligente, foram achando meios, recursos, e utilizando o WhatsApp. A gente ouviu esses relatos esses 2 dias, ontem, manhã e noite, hoje pela manhã, quanto às comunicações dos resultados, e a gente viu a riqueza de informação que a gente teve, né? Soluções que eles foram dando para cada problema que aparecia e que eles foram contornando. Então, a gente percebeu que foi enorme. Muito aprendizado, sim. E o resultado foi muito bonito, sabe? Você sentir que você está compartilhando o teu conhecimento com pessoas que estão ao lado de muitos municípios, de muitos estados, que estão super distantes de ti e, ao mesmo tempo, muito próximo. E eles foram tornando todos os problemas e fazendo todos os seus, as suas videoaulas de apoio e postando, e sendo incansáveis pelo privado, tirando dúvida desses alunos, sabe? Então, eles buscaram de toda forma para que realmente a oficina deles acontecesse de forma positiva, que fosse realmente, que tivesse um resultado bom. Então, eles se empenharam de verdade, a gente viu esse crescimento, sabe? Então, agora eles já podem se considerar pessoas prontas para encarar desafios, porque vida de professor é essa, encarar desafio todos os dias. Obrigada, professora Sidneia. Então, já que não há perguntas, eu gostaria de saber da mesa se alguém tem alguma consideração final a fazer. Lá vem eu de novo, figurinha repetida, né? Quando eu começo a falar. Eu só quero agradecer pela confiança, né, das minhas companheiras que me colocaram com essa função de vir aqui falar do nosso trabalho, porque esse trabalho não foi só meu, foi nosso. Nós unimos as nossas forças e, junto com nossos alunos, fizemos esse trabalho. Então, eu só quero aqui deixar o meu agradecimento à equipe que esteve junto comigo, organizando todo esse trabalho e lutando com os alunos, a nossa equipe de professora de estágio, como também todos os nossos estagiários, que foram incansáveis. Então, esse o agradecimento que eu quero fazer dessa equipe maravilhosa de trabalho que a gente tem, que, graças a Deus, a gente está sempre conectada e se entendendo, não é? A gente consegue, com isso, fazer um trabalho legal, que a gente consegue fazer a gente crescer, né? A gente cresce e eles também. Então, a gente consegue esse crescimento, tanto nosso como deles, porque a gente aprende sempre mesmo, né? Então, as minhas considerações são mais para agradecer, de fato, todas as pessoas envolvidas nessa empreitada, né? Então, muito obrigada a todos. Histórias de estágio na pandemia, né? Eu queria concluir com dois exemplos de superação que nós vivenciamos em Vigia. Quando nós tivemos a primeira aula síncrona, né, com a turma, teve um aluno que não pôde participar da aula porque ele estava enterrando o pai que morreu de Covid, né? E assim, em tempo de pandemia é essa história, mas assim, com a graça de Deus, né, e ajuda dos amigos, e porque a aula continuou, né, ele conseguiu concluir o estágio, conseguiu concluir o curso. Isso é superação. E tem, assim, como a professora Renata falou, em Vigia também, nem todos moram em Vigia, moram em
em Vigia já é interior, então eles moram no interior de Vigia, e tinha um aluno que morava no interior do interior. Gente, para ele chegar a assistir aula, é assim, ele saía de Vigia, ia para uma localidade, atravessava um rio, num barquinho, para chegar na casa dele, que não tinha como ter internet lá. Então, para ele ter acesso às aulas remotas, ele tinha que sair da casa dele, aí atravessava o rio, que vocês sabem, aqui na nossa região amazônica, esse período de chuva, não é? A maré alta e vento, como é tumultuado. Ele pegava o barquinho, andava de bicicleta para chegar na localidade onde ele assistia a aula. Então, ele assistia a aula, assim, sentado embaixo da árvore, né? E ele teve muitas dificuldades com o celular, com o computador. Gente, mas que menino guerreiro, sabe? Ele conseguiu concluir, e não concluiu de qualquer jeito, né? Ele concluiu da melhor forma. Mesmo que ele não conseguisse, eu ia dar um jeito, mas não foi preciso, gente, superação total mesmo. Ele queria concluir, ele acreditou, ele nunca colocou dificuldade, ele falava algumas vezes, e a gente, às vezes, liberava ele quando dava essas chuvas da tarde, a nossa aula em Vigia é à tarde, então dava chuva, ele tinha que ainda percorrer um caminho de bicicleta escuro, gente, sem iluminação, que é no interior do interior. Né? E mesmo assim, isso não atrapalhou ele a chegar no final e a concluir o seu estágio com louvor. Né? Então, eu quero deixar essas histórias de estágio no tempo de pandemia, né, no interior do Pará. Bom, eu também gostaria de fazer um comentário final. Primeiramente, faço minhas palavras das professoras, concordo plenamente, né? Questão do aprendizado, realmente, quem está passando por esse período, está passando por um período de aprendizado muito grande, né? Não só dos alunos, mas também nós, enquanto professores, né? Nós tivemos que nos reinventar, né? E aprender, assim, em tempo recorde, aprender a lidar com uma situação que nós não tínhamos vivenciado antes, né? Então, é bem complicado. Então, essa troca também de experiência, né? Muitos dos alunos, né? Muitos dos discentes tinham conhecimento de algumas ferramentas, algumas soluções que nós não tínhamos. Então, eles também nos ajudaram, né? A montar, a percorrer esse caminho, né? Claro que não foi o ideal, como já foi dito, mas foi o que foi possível, né? Dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos alcançar e realizar satisfatoriamente, né, a disciplina. E é tão importante que a gente possa trocar essas experiências e falar sobre isso, né? Então, alguns dos TCCs, por exemplo, que vão ser apresentados agora, no final do semestre, também vão falar um pouco sobre esse período aí, sobre aulas remotas, e é importante que a gente consiga desenvolver e produzir, né, conhecimento a partir dessas vivências. Muito obrigada mais uma vez, agradeço pela nossa participação aqui, né, representar Santarém aqui nessa troca de experiência. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, professora Renata, professora Sônia, professora Sidneia, por suas considerações. Gostaria de parabenizá-las pelo excelente trabalho realizado nesse estágio supervisionado 2020-2021 agora. Parabéns a vocês e que nós possamos tirar daí grandes histórias, né, que possam nos impulsionar a sempre querermos levar o nosso curso à excelência. É muito bom ver isso. Muito obrigada a todos que participaram. Quem quiser pode abrir a câmera para a gente fazer um print. E logo mais, às 16h30, iniciaremos a nossa mesa redonda, a última mesa redonda da jornada, né, às 16h30, espero todos vocês lá. Curtam também o nosso canal de estágio supervisionado, professora Sônia e professora Renata, vocês também fazem parte do estágio supervisionado, se quiserem mandar material para a gente colocar no nosso canal, vai ser muito importante nós integrarmos o estágio supervisionado da UEPA.
Então, envie material para a gente também poder colocar lá no canal. Né? E quem quiser pode abrir a câmera para a gente fazer um print. 1, 2, 3. Espera aí. Aí já. Alguém mais tirou foto aí? Eu tirei. Tomara que preste. Boa tarde a todos. Até mais. 16h30 nos encontramos. Tchau.